Continuando com a diversão, a gente tinha resolvido até a questão 64 e agora tinha se deparado com esse título aqui. Literal equações. Então, equações literais seriam equações com mais de uma variável. E é o que a gente vai ver nessa seção 1.6 e as aplicações na geometria. Para a geometria, na geometria, vai saber. Então, por exemplo, a gente tem base vezes altura, né? A gente teria a área de um retângulo. Então seria base vezes altura, a gente tem duas variáveis ali. Vamos ver o que ele apresenta para nós e vamos ver a minha tradução meio porca disso daqui. Alguns problemas do nosso mundo, envolvem o uso de geometria, de fórmulas de geometria. Algumas são listadas, tá? E vão ser cobertas nesse texto. Veremos por aqui. Essa é a minha tradução, a melhor coisa que eu tenho. Então, no primeiro exemplo, resolvendo uma aplicação envolvendo perímetro. E perímetro é a soma de todos os lados, né? Creio eu. The length, sei lá, de um curral retangular é 2. FT, mais do que 3 vezes a width. Eu vou assumir que um seja comprimento e outro seja largura. E assumir é uma coisa ruim, né? Então vamos descobrir. Eu tô treinando o modelo de IA aqui, então tô clonando uma voz, então não se preocupem se aparecer algum aviso. Length, o que eu vou... Vamos botar aqui tradutor. Um tem que ser comprimento e outro largura. Então vamos lá. Length. Seria assim? Comprimento. Que coisa bonita. Então a gente já vê que aqui já é a solução. Então esquece. Então vamos olhar a solução, a gente não quer saber. Tá, o comprimento de um curral retangular é 2ft mais esse ft, sei lá, metro. Assume alguma coisa aí, não é metro, mas é a unidade deles, ó. Do que 3 vezes a largura. Então vamos escrever isso, tá? Essas são as informações que ele deu para nós. Então peraí que eu só sair daqui, vim para cá, pronto. Tá aí, ó, equações com mais de uma variável. Vamos botar aqui exemplo 1. Exemplo 1. Nossa, a fonte ficou bem grande. Dá para diminuir um pouquinho, assim, quem sabe? Assim, vamos ver. Assim deve ficar bom. Diminuir dois uns a menos ali. Deve ter resolvido. Então ele disse que o comprimento, que eu vou chamar de C, tem problema eu fazer isso? Acho que não. Depois a gente escolhe agora. Se o livro obrigar a gente a usar outra letra, a gente usa. Então o comprimento ele é duas unidades a mais. Então seria 2 mais o que? Mais 3 vezes a largura, né? Que seria a parte menorzinha ali, né? No nosso retângulo. Se a tela fosse o retângulo que a gente está olhando, o lado esquerdo aqui seria a largura e a parte de cima onde eu estou correndo a setinha seria o comprimento. Então ele é maior. E nesse caso ele está dizendo que é 2 unidades maior do que o dobro, do que o triplo, quer dizer, da largura, que seria essa parte aqui, né? A da esquerda ou da direita aqui. Enfim, deu para compreender. Então, legal, 3 vezes essa largura aí. O curral está situado onde a shorter sides adjacente. Tá, a gente já viu aqui pelo desenho, né, que ele tá um dos lados ali tá na porcaria de uma garagem, sei lá, porcaria assim. Adjacente a uma barn and não requer fencing. Deve ser a parte da tela, né? O total de fencing é 774 ft, tá? Então esse seria o total, o comprimento total
dessa tela, eu vou assumir que seria cerca, né? Fencing. Então, encontre as dimensões do curral. Bom, então beleza, o nosso curral. Será que eu desenho o curral aí? Não, vai dar muito trabalho, né? Esquece, deixa quieto. Ou não, né, pô? Pera aí também, a gente tem o Paint aqui. O Paint vai servir pra alguma coisa. Vamos em formas aqui rectangulares. Vamos puxar você aqui. Essa aqui não é muito boa. Putz. Peguei uma forma que não é a que eu queria. Vamos pegar essa daqui então. Vamos pegar você. Muito bem. Seria mais ou menos essa aqui a coisa que a gente tem ali, o nosso problema, tá? Se fosse a gente não tivesse auxílio da imagem, a gente desenha isso aqui no caderno e é o que a gente tem que se acostumar a fazer. Só que, deixa eu pegar aqui um lápis aqui, ó. Vamos dar uns risquinhos aqui, ó, porque aqui, essa parte aqui, ó, não conta, tá? Desses lados aqui não conta. E agora do outro lado temos o que? Nossa, aqui a letra vai ficar grande pra caramba. Porque eu botei, eu uso pra thumbnail, né? Vamos botar 20 aqui. Vamos botar 20. Deixa eu ver o que acontece. Ele diminuiu pra cara. Tá, paciência. Vamos lá. Ainda bem que eu já tenho uma experiência prévia, né, com isso daqui. Vamos botar então uns 48, quem sabe. Puta, 48 também não deu. Não, deu sim, cara. Ih, deu bem. Tá aí, ó. Esse lado compridão aqui, a gente sabe que eu chamei de C, né? Que isso aqui é C igual... vai ficar desse jeito, eu não vou estar tirando tudo isso aqui. C igual a 3 vezes esse lado, né, menor aí, a largura. Então 3 vezes a largura mais 2 é o que equivale a esse ladinho aqui, esse mais comprido. Aqui, peraí, deixa eu botar pra cá agora. Vou botar mais um aqui. Aqui é o pequenininho. E aqui vale quanto? Vale L. Simples assim. Esse é o valor desse lado de cá. E embaixo é a mesma coisa. C3L mais 2. Então aqui nessa parte de baixo. Puta que vem pra cá, cara. Essa aqui de baixo também é a mesma coisa. É um valor C, que é equivalente a 3L mais 2. Então, tudo isso, a soma desses 3 lados aqui, equivale à quantidade de cerca lá. Né? A quantidade de tela que a gente gastaria para fechar esses 3 lados. Então, vamos voltar para a questão para descobrir o que ela tem para dizer para nós. Então, o que ela quer, na verdade, que ali, tá? O total de cerca é isso daqui. Seria 774 FT. Encontre as dimensões do curral. Tá, então ele quer saber o comprimento e a largura do curral. Então vamos lá. A gente sabe que a soma de tudo isso é igual a 774. Então vamos anotar aqui, vamos voltar para cá. Vamos fazer assim. 2C, melhor dizendo, né? Que seria os dois lados, mais o outro lado menor, que eu chamei de L. Isso tudo é igual a 774. 774, olha que beleza. Pensar que o livro de física tá uma miséria. Eu acho que tá tão ruim o começo da gravação dos episódios do livro de física quanto foi desse livro aqui, de matemática, que no início tu espera muita coisa, tu tem mais a parte teórica. Eu gostaria de estar resolvendo as questões, mas eu vou passar por todo o livro, né? Então fica muito parado o negócio. Se o cara tem umas dúvidas, é uma jossa. Gostaria de ter um desempenho um pouco melhor, mas não é o caso. É uma jossa mesmo, fazer o quê? Tá, então voltando para o livro da matemática, voltando para cá, o que a gente tem? Então, eu sei que o meu C é 2 mais 3L. Logo,
vocês se lembram que a gente resolveu sisteminhas, duas equações, duas variáveis. A gente já sabe como encontrar o comprimento e a largura ali, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente já tem o C aqui, ó, isolado. A gente só vai substituí-lo aqui nessa equaçãozinha de cima. Vamos copiar isso daqui. Vamos vir para cá. Cola aqui para a gente ter ela como referência. Vamos só dar um espaço aqui, ó, para não se misturar. E agora, onde tiver C, eu vou só colar de novo aqui. Aqui onde tem o C, como a gente já está bem acostumado, a gente pode substituir, porque a gente sabe que C é 2 mais 3L. Então, não tem problema nenhum trocar um pelo outro, cara. Então, é isso aí que a gente faz. E agora? Bom, faz as multiplicações. 2 vezes 2 dá 4, mais 2 vezes 3 dá 6. Então, 6L mais L igual a 774. 774, tá aí. Somando o que dá para somar, isso daqui vai ficar 7. Né? 6L mais L dá 7L, pô. Então, 7L ficaria mais 4, mas eu vou fazer um pouco mais direto agora. Subtrair 4 dos dois lados aqui também, né? Além de fazer essa soma, eu vou ficar com 770. 770. 77 dividido... Olha, na verdade é 770, mas esse 10 aqui, ó, que está multiplicando o 77, tu deixa quieto para te facilitar a vida. Então, a gente vai ter o quê? 77 dividido por 7, que é o que eu vou fazer, né? Dividir os dois lados por 7, daí eu tenho o quê? 7 vezes 10, 70. 7 vezes 11, 77. Então, 11 aqui. Mas ainda tem vezes 10. Bom, tá multiplicando por 10. Coloca um zero aqui na frente e acabou. Então, nosso L, e aqui é FT, né? Agora a gente coloca a unidade aqui, que é o FT, tá? O nosso L, que seria a largura ali, né? Parte menor, é 110 FT. O que a gente sabe? Que o comprimento, que é a outra medida, outra dimensão que a gente gostaria muito de saber, o comprimento é 2 mais 3L. Então, coloca o C aqui e vamos calcular isso daí. Eu sei que o L vale 110, então C é igual a 2 mais 3 vezes, no nosso caso agora, 110. Bom, 3 vezes 100 dá 300, 3 vezes 10, 30, 330, com 2, 332. Então, C igual a 332. FT. E é isso. Essas são as nossas dimensões. Vamos olhar para o livro aqui, que essa é uma questão resolvida. Ele chamou de x. Ele disse que 3x mais 2 seria o nosso comprimento, né? Aqui dessa parte da cerca, que facilita também bastante, né? X, Y é geralmente o que mais é usado, mas tudo bem. Então, para representar, usou o X, né? Para representar esse width. Eu vou jogar na internet isso aqui para saber, tá? Width seria assim, largura. Então tá aí. Uma boa tradução. Tá, a gente vai pegando com o tempo essas traduções aí, não te preocupa. Só ver como é que tá o meu processo aqui. Estamos na época 298, caramba! Isso daqui é uma das coisas que eu falei, cara, de tu ter um computadorzinho mais ou menos, tu comprar uma coisa mais decente. Daí tu consegue fazer um monte de coisas. E olha, eu uso meu processador, ó. Não é um processador tão bom assim, é um i5 de 14ª geração, mas não te assusta com isso. Tem, se tu procurar, por exemplo, um i5 de 12ª geração, tem o 6600 lá, ou 6400, sei lá, 12600K,
4K, uma coisa assim. Eu sei que tem um modelo da 12ª geração que é melhor do que esse meu aqui. i7 também, tu vai pegar processadores mais de gerações anteriores, só que processador i7 ou i9 vai ser superior ao meu. Só que o meu ele não aquece tanto, ele é um processadorzinho que o TDP dele é 65 watts, se eu não me engano, então é pouquinha coisa. E assim, te proporciona isso, tu consegue ter um montão de coisa rodando no computador ao mesmo tempo. Eu estou gravando a tela, eu estou mexendo aqui, estou abrindo internet, o navegador, né? E não estou me preocupando com as coisas, está tudo rodando tranquilamente. Era só isso que eu queria do processador, cara, que eu pudesse abrir muitas coisas ao mesmo tempo no computador e ir trabalhando assim, né? Multitarefa, porque quando eu tinha o meu notebook, tu podia abrir o navegador, tu podia gravar a tela com OBS, mas era o máximo assim, tu tá puxando ao extremo as capacidades do meu notebook. Então, agora tu ter isso daqui, ó, cara. E outra coisa, a porcaria do cooler lá para resfriar o meu processador, que eu falei que antes o processador chegava a 80, 90 graus assim fácil com aquele cooler que vem da Intel. Agora olha como tá trabalhando o meu bichinho, tão tranquilinho, ó. Vamos ver onde é que ele tá aqui. Tá aí, Intel i5 14400. Temperatura, ó, 36 graus. Essa é a mínima, cadê a máxima? Aqui, 41, 43 graus, ó. Isso aqui é loucura, cara. Tu olhar pra antes, essa temperatura era quando o computador não tava fazendo nada. Tava paradinho, assim, tranquilo, sereno, sem nada aberto. Recém liguei o computador. Era essa temperatura, 49 na verdade. Sem fazer nada. E agora aqui fazendo um montão de coisa fica assim, sabe? Pra te ver a diferença que faz, cara. E o desempenho também, né? Por mais que os caras falem, não, mas o processador consegue trabalhar tranquilamente, lá até uns 80 e poucos graus ali, ele não limita o desempenho dele. Mas tu vai degradando o processador muito rápido desse jeito, né? Tu agride o pobrezinho demais. Vai ficar trabalhando a temperatura muito alta. Não tem porquê. Pode trabalhar a 40, tá bom, a temperatura é boa pra ele. E de novo, é um processador mais simples, então ele não vai, teoricamente, ele não é para aquecer tanto. Eu vi o i5, esse 12600 que eu falei lá, só que ele aquecia muito mais, sabe? É melhor, a placa de vídeo integrada dele, caso algum dia eu fosse precisar, era melhor do que a que veio nesse processador aqui, que é da 14ª geração. Mas aquecia demais, né, comparado com esse, então eu ia ter que comprar um cooler muito melhor, um sistema de refrigeração muito melhor para aquele processador do que eu tive que investir para esse daqui, que gastei R$ 150, 170 na verdade, com frete lá. E qual o negócio que eu usei para ele? Vamos ver aqui se tem o AG400. Eu já mostrei, mas não custa elogiar o que presta, né? Esse aqui, AG400 Plus. Tem na Terabyte, tem na Pichau, acho que eu comprei na Terabyte. O problema da Terabyte é que toda vez que tu abre é uma propaganda, né, cara? Aquela porcaria deles aparece na hora ali pra ti. Tá aí, ó, esse menino. É isso que tá mantendo a temperatura tão agradável assim. E estressando o processador a 100% lá, ele fica segura uma temperatura, sei lá, acho que uns 60 graus no máximo ali pra esse 5. E eu também não deixei estressar demais, né? Eu não vou deixar 20, 30 minutos o meu processador no talo lá, 100% só para testar o quão bom é o cooler. O que me importa é que no dia a dia, para as coisas que eu estou usando, ele está conseguindo segurar a temperatura muito bem. Então, tá aí o menino. Outra coisa que tenho que falar aqui é que o gabinete que tu usa, tá? Eu estou fazendo uma parte aqui fora a resolução do livro, porque a gente não tem o objetivo só de resolver o livro. Enfim, a gente pode conversar sobre a vida de vez em quando. Então, outra coisa que se alguém for comprar um computador não pode se esquecer é que, assim, o gabinete que tu vai usar para deixar tuas peças lá dentro é importante tu escolher um que tenha uma ventilação boa, tá? Não adianta pegar uma porcaria de um gabinete pequenininho,
colocar um processador que aquece, que é uma miséria. O gabinete não tem uma circulação de ar boa, então tu não tem as ventoinhas aqui para puxar o ar para dentro do gabinete e jogar o ar quente para fora. Então ele não tem a ventilação boa, não adianta tu comprar uma coisa dessas aqui, que não vai ter o mesmo desempenho, tá? Eu comprei um gabinete que custava uns 200 e poucos reais ali, mas que me atendia muito bem, tá? Botei duas ventoinhas, uma puxando o ar para dentro, para mim por enquanto é o suficiente. Ele veio com 4, mas eu desativei duas porque é muito barulho. E uma ventoinha no caso jogando ar quente para fora. Então só isso já mudou completamente a situação, porque eu lembro que ele estava fazendo muito barulho, né? Assim, não é muito, mas é um pouco. E aí eu desliguei as ventoinhas. Falei, não vai dar tanta diferença, o processador não aquece tanto. Eu fui encostar a mão no gabinete, ele tava morno, cara. Morno, morno, morno. Eu falei, cara, não. O vidro, a tampa de vidro tava morna. Eu falei, não, pera, que tem alguma coisa bem errada aí. Daí liguei duas. Umas puxando o ar da frente do gabinete e outra na bunda dele lá jogando pra fora. E aí já mudou completamente a situação. Tá? Tu encosta no gabinete e tá geladinho. Então, só dessas duas pequenas ventoinhas do tamanho dessas que vem com esse cooler aí. Só isso já mudou esse ali. Só de fazer o ar circular por dentro do gabinete já resfriou o gabinete, resfria a placa-mãe, já fez um baita serviço para mim. Então, o meu conselho é, se tu vai comprar uma coisa dessa aqui para usar no teu processador e tu acha que isso vai mudar a tua vida, e só isso vai mudar, mas tu tem um gabinetezinho pequeno, ruim, que não tem ventilação, não circula o ar, ou o teu computador tá num lugar onde não circula o ar, cara, é meio que jogar dinheiro fora. Então não vai fazer milagre nessa situação, mas na situação que eu tenho, um gabinete bom, bastante espaço dentro, organizei extremamente bem os cabos, então não tem quase nada de cabo ali na parte da frente, deixa circular o ar perfeitamente. Então, assim, isso aqui não faz milagre, tá? Se tu tá numa situação de merda, isso aqui não vai te salvar. Mas se tu tem um gabinete decente, bem arrumado ali, isso aqui faz toda a diferença, tá? E cento e poucos reais. Se estragar, algum dia vai estragar só essas duas ventoinhas, porque o resto disso daqui é metal. Então, cadê a parte dessa porcaria do AG aqui? Não sei, porque é que também é uma coisa boa, o cara tem que fazer, tem que falar bem das coisas que prestam, tá? Tem uma imagem dele aqui que é... Eu não estou dizendo que esse seja o melhor, só estou dizendo que foi o que me ajudou. Ó, o resto dele é metal, tá? Então, se estragar alguma coisa, vai ser as ventoinhas. É fácil de trocar também, tá? O water cooler eu pensei em comprar, mas e se estraga a bomba? A chance, né? Que eu não tenho dinheiro para comprar uma marca boa, né? Pegar um negócio caro, um water cooler que vale a pena lá dos 300, 350. Porque comparado com ele, esse aqui, 150 reais, deu 170 com frete, tá muito bom, tá? Mantendo o processador a 40 graus, tá excelente, cara, não precisa de mais nada. Então eu não quis arriscar e aqui se estragar, estraga as ventoinhas, baratinho de comprar, fácil de trocar. Em comparação com o water cooler, né? Por conta do meu processador ser mais simples, não ser um processador que aquece tanto, isso daqui já deu conta pra mim. E se você for comprar, não se esquece de ter um gabinete decente. Tendo falado isso, vamos voltar a resolver as contas, né? Vamos só ver como é que tá meu treinamento aqui. Ó, 398, acho que eu botei 400. Caramba, já vai terminar. Que beleza, a gente pode desligar essas bobagens aqui e seguir a vida. Então, vamos ver a resolução aqui. Eu nem sei porque que eu pulei disso pra tá falando no meu computador. Acho que eu ouvi o barulho e falei, não, eu tenho que elogiar a porcaria do cooler ali que eu comprei, porque ele presta. Então, 3x mais 2 representa o comprimento. Então tá, e o outro é a largura, né? Width. Então vamos... Ah, tá aqui a resposta. Não, cara, isso aqui é prática. Tem outra aqui, tem outro exercício. Ah, deve estar na outra página. Eu procurando aqui embaixo que nem um otário. Tá aqui, olha que ele montou, fez bastante coisa. Para criar um modelo verbal, primeiro a gente pensa sobre as informações que a gente tem, aí a gente
cria o nosso modelinho como o autor sugeriu no início dessas questões do livro, né? Então a gente vai considerar usando a fórmula do perímetro de um retângulo, whatever, a fórmula rho, cara, essa palavra então, enfim, a fórmula é P igual a 2L mais 2W, né, que seria o comprimento e a largura, né, que o width lá é a largura e o length é o comprimento. Então 2L mais 2W incorporam todos os 4 lados do nosso retângulo. A fórmula deve ser modificada para incluir apenas um fator de largura, porque o outro é na parede do galpão lá, ou do que seja aquilo lá. Então ele monta aí, distância dos 3 lados ali é igual a 2 vezes o comprimento mais 1 vezes a largura, né? Esse é o nosso modelo verbal. E agora o nosso modelo matemático. A distância total da cerca, né, ou seja, o comprimento total da tela, se a gente fosse medir, é 774. Beleza, e aqui a gente tem 2 vezes o comprimento, que é 2 vezes o 3x lá, mais 2, mesma coisa que eu montei, só letras diferentes para representar. E resolvendo para x, ou seja, isolando o nosso x aí do melhor jeito possível, o que ele chegou? Que o x é 110, que para nós é a largura, né, que seria o L. Oh, belezinha. Ai, ai, tá, foi um sucesso. Legal, esse eu não posso fechar isso aqui porque eu tô com o modelo aberto, né? Vamos lá. Vamos aproveitar, então. Não, é que a voz que eu tô clonando não tem, não dá pra mostrar. Ia dar trabalho, mais também, é melhor deixar quieto. Mas tá aí, resolveu meu probleminha por aí. Eu tô usando Manjio só pra testar, tá? Eu não entendo quase nada desse tipo de coisa. Na verdade, eu fiz alguns covers de música gaúcha usando outro negócio que o Easy Guy, eu acho que estava disponível no Google lá, no Google Colab. Ele gerou no negócio mais escroto que vocês possam imaginar. Eu peguei um monte de áudios lá, separei num site qualquer a parte instrumental do vocal, peguei aqueles vocais, joguei no Easy Guy lá que tinha do Google Colab. Ele gerou um modelo para mim que ficou tão bom que até hoje eu não consegui replicar aquele modelo, algo tão decente quanto. E foi um negócio que eu peguei com áudio sujo, um site que separou de qualquer jeito aquilo lá, ali o áudio o vocal do cara do instrumental. Eu joguei lá dentro, ele me mandou um modelo excelente, fiz uns cover muito bom, assim, bom comparado com a porcaria que eu tinha mandado, né? Então, assim, bom até certo ponto. Mas, assim, depois, nesse modelo aqui, testando, não consegui chegar perto, cara. Não sei o que tem. Se é algum probleminha meu, mas enfim. Então, se a gente já conseguiu, e tá aí o nome do modelo, Roche, vamos ver se já foi pra cá, que daí eu já fecho isso aqui e a gente segue fazendo. E tá aí o Gildo, ó, tentei gerar um modelo também, não funcionou. Vamos atualizar a lista, não ficou tão bom. O Roche, tá aí o Roche. Engraçado que eu já excluí esse outro modelo aí, teste, coisa, e fica aí, saljossa. Mas tá aí o Roche. Como é que eu testaria isso? Não vou testar aqui porque... Não. Eu testo com música, com coisa que ia dar direito autoral, então deixa quieto. Então já dá pra gente fechar isso daqui, já dá pra gente fechar esse outro pedaço aqui também. Finalizou, acabou, tchau. O modelo tá salvo ali, deixa eu só ver se tem alguma coisa aberta pra incomodar. Tá aqui o nosso Paint aqui, que a gente fez nossos desenhos. E eu acho que a gente vai se deparar com outra questão. Ô porcaria, tu não sabe dar Ctrl Z não? Tá, é só o que me falta. Pronto. Vou deixar o Paint aberto, que provavelmente a gente vai precisar dele de novo. O Google dá pra fechar por enquanto. Então a gente chegou na resposta de
332 e 310. Oh, caramba. Caramba. Por que fazes isso comigo? Tá? Então, a largura do curral é 110 FT e o comprimento é 332 FT. Vamos olhar. Não você, meu amor, não você, meu bem. Aqui, pronto. 332, comprimento, e a largura que é o L, que a gente estava usando lá, 110 FT. E então tá bom. Agora a gente tem aquelas questões, aqueles exemplos sugeridos, né? Vai estar na página anterior aqui, ó, que é o primeiro aqui, pra gente praticar nossas habilidades, que é uma questão similar ao exemplo que ele deu, só pra gente guardar bem na cabeça. Então, vamos lá. O comprimento do lugar onde a Karen vive é 2 FT mais longo do que a largura. O perímetro é 80, enquanto o comprimento é a largura. Então, é legal. Então, vamos encontrar, né? Então, ele é 2. Eu acho que eu deveria estar usando as letras que ela usa, né? O length seria o nosso comprimento, para não dar problema. Então, esse é o exemplo 1, só que esse daqui eu vou deixar assim. Não, na verdade esse daqui, seguindo o nosso padrão do livro, era assim, né? Quando essas questões desse tipo, eu boto essa jossa. Então tá. Então o length nosso é o que? É 2 vezes o que? É 2 unidades mais longo do que a largura. Então length é 2. Então é H mais 2, tá? W quer dizer. Que o width é W mais 2. Então eu vou usar essas letras pra gente já ficar padrão com o livro. Então é isso, e W é W. Perímetro seria a soma dos 4 lados. O perímetro nesse caso seria 2L mais 2W. Como a casa dela não tá escorada em canto nenhum, aí é 2L mais 2W, não precisa retirar nada. A gente sabe que o perímetro é 80, né? É 80. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar as variáveis do lado esquerdo. 2L, mas o L eu deveria estar fazendo... Deveria. Escreve assim, 2L mais 2W, porque as pessoas podem não saber disso, né? Então vamos lá, igual a 80. Então agora no próximo a gente substitui o L. Eu vou ficar com 2 vezes o que? O L é W mais 2, né? Ele é um pouquinho, mas é mais, era para ser mais, eu gostaria que fosse, mas não é. 2W mais 2 mais 2W. Pronto, olha só, igual a 80. E agora o que a gente faz? Bom, faz a multiplicação, né, cara? 2W mais 4. 2 vezes 2 dá 4, quem diria? Mas não é igual, cara. Agora mais 2W igual a 80. E agora? Bom, soma, isso aqui vai dar 4W. Vai dar 4W. Se vai dar 4W, 2W mais 2, dá para dividir tudo por 4. Eu vou ficar com W mais 1, tá? Dividir tudo por 4. Isso igual a 20, né? Porque 80 dividido por 4 é para ser 20. Então W é igual a 19. Oh, caramba. W é igual. Aí 20 menos 1 dá 19. Então é o que parece. Pronto. Então a largura, o width é 19 FT.
E o comprimento é só 2 unidades a mais do que a largura, né? Isso seria o length. Cadê a relação? Tá aqui. O length é W mais 2. Então, 19 mais 2, que é o nosso length aqui, a gente coloca 21 FT. E pede, por favor, para essa caceta não ficar corrigindo isso, que ajuda bastante. Nossa, como ajuda com terror. Vamos deixar um monte de espaço aqui pra gente poder escrever isso com mais tranquilidade. Sobe, que agora deixa espaço demais. Esse é um problema, mas tá resolvido. Pronto. 19 e 21 é o L e o outro é 19. Vamos lá? O length, o comprimento, é 21 FT e o width é 19 FT. É isso aí. E paciência com o meu inglês, paciência com a pronúncia. Eu faço um desafio do Duolingo por dia. Então, daqui uns 2 anos eu acho que eu vou estar conseguindo falar The Book on the Table tranquilamente, sem muito sotaque. Embora a preocupação do sotaque é mínima, né, cara? As pessoas conseguirem te entender já é o suficiente. Já tá bom demais. Recall some important facts involving angles. Inglês, tá? Então, esse é o exemplo que a gente acabou de tinha resolvido antes. Depois fizemos o desafiozinho ali para testar nossas habilidades. E agora aqui, relembrando algumas coisas. 2 ângulos são complementares quando a soma deles é 90 graus. Legal. 2 ângulos são suplementares quando a soma das suas medidas é 180. Então, suplementar 180, beleza. Se a soma das medidas dos ângulos a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo é 180. Essa daí é uma regra que todo mundo tem que saber, né, cara? Isso aí é martelado desde o ensino fundamental. Então tá tranquilo. Agora a gente vai começar a trabalhar com triângulozinhos bonitinhos. Que maravilha. Vamos lá. Exemplo 2. Exemplo 2. Deixa o espaço aqui. Pra cá. E x2. Pronto. Ctrl S. E aí a gente vai. Tá. Resolvendo uma aplicação envolvendo ângulos. Legal, a gente vai trabalhar bastante com isso. E aqui ainda tem o segundo exemplozinho ali pra gente praticar. 2 ângulos são complementares, ou seja, a soma deles é 90 graus. Teria uma figura, beleza, tá? Um ângulo mede 10 graus menos do que 4 vezes o outro ângulo. Encontre a medida de cada ângulo, tá? Ok, bacana, legal, tem a figura. Essa figura que não faz parte da resolução, se não faz, estamos felizes. Não, acho que faz. Putz, ou não. Enfim. Não, tem a figura. Tá dizendo aqui. Desculpa, eu não vi. Mas vamos lá. Um dos ângulos são complementares, a soma deles vai dar 90 graus. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que a gente tem 2 ângulos x e y aqui. Então, x mais y no caso, a soma dos dois tem que dar 90 graus. Puta que... Tem que dar cacetada. Eu não vou botar o graus ali, embora eu consiga, eu acho. Mas não tem necessidade, é só para atrapalhar a nossa vida. Todo mundo que sabe, quando tu estiver escrevendo no caderno, tu vai colocar graus bonitinho. Então, ignora, cara, deixa quieto, não incomoda. Beleza, a soma de 2 ângulos é 90 graus porque são complementares. Um dos ângulos mede 10 graus menos do que 4 vezes o outro ângulo. Então, vamos dizer que o x, por exemplo, ou o y, vamos deixar o y é menor. O y
Mas que é 4 vezes o outro, né? 10 graus menos que 4 vezes o outro. Foda-se, é o y. Deixa o y aí. Tanto faz, não faz diferença nenhuma, então vamos lá. Então, se eu multiplicar o outro por 4, 4 vezes o x, por exemplo, o y é menos 10 ainda, menos 10 unidades do que essa multiplicação aqui. Então, legal. Temos isso aí. E agora? Duas equações, duas variáveis, a gente cai naquele sisteminha. Quando a gente for resolver questões de álgebra lá, linear, no caso matrizes e essas coisas, sistemas de equações, a gente já vai estar muito tranquilo em relação a isso, tá? Quando eles forem explicar as regrinhas, aí tu fala, ah, tá, é isso que eu venho usando desde sempre, sem saber exatamente o nome da regra e tudo mais. Então, vamos lá. Bom, aqui a gente já tem o y isolado, tá? Então, não tem muito mistério. Então, a gente vai copiar aqui de novo, né? X mais y igual a 90. E aqui a gente vai substituir. Então, eu tenho x mais o meu y é 4x menos 10. E isso tudo igual a 90. Tá certinho? É 4 vezes... Vamos ler de novo. Tá, um dos ângulos, a medida de um dos ângulos é 10 graus menos do que 4 vezes o outro ângulo. Então tá aí, foi o que eu escrevi aqui. É 10 graus menos, a medida dele, do que 4 vezes o outro ângulo, que seria o x. E tá tudo certo. E agora? Bom, primeiramente, agora a gente junta o que dá para juntar aí. 4x mais x dá 5x. Esse menos 10 aí tá me atrapalhando. Vou somar 10 dos dois lados dessa igualdade. Vou ficar com 100 do outro lado, né? E esse meu 10 foi-se embora, porque eu somei 10. Então, mais 10, menos 10. Tchau e graças. E adivinha só? 100 dividido por 5 dá 20. Então, x igual a 20 graus. X igual a 20 graus. Opa. Se tu quisesse, mas cara, hoje tu tá brincalhão, hein? Se o x é 20, o y tem que ser 70 para dar os 90 lá, né? Então, coisa básica. Ou, se tu tá em dúvida, substitui o x aqui nessa primeira. Então, na verdade, substitui o x aqui, coloca 20 aqui. E aí faz as continhas, tu vai ver que o y é 70 graus. Então tá aí, essa é a nossa resposta, 20 e 70. Vamos lá, aqui ele vai fazer a mesma coisa, cria um modelo mental, o primeiro ângulo mais o segundo, que seria o complemento do ângulo, igual a 90 graus. Então x mais 4x menos 10 igual a 90, e assim ele chega na mesma resposta que a gente. Então os dois ângulos são 20 graus e 70 graus. Exatamente. Nossa, já foi essa página. Bom. Que lindo, que belo. Então a gente tem agora uma questão aqui que não tem figura, não tem nada. Deixa eu só me arrumar aqui e vamos resolver. Que daqui a uns dias chega realmente o inverno, daí vai ficar muito agradável de resolver as questões. Eu trabalho 100 vezes melhor no inverno. Então agora é a 2 aqui para nós praticar. Vamos lá, vamos praticar as nossas habilidades. Dois ângulos são suplementares. Então, suplementar quer dizer que a soma deles é igual a 180 graus. Então, é o que eu vou dizer aqui. X mais y é igual a 180. Não, 180, não 189. Pronto. Primeira informação. O que a gente tem mais aqui? Para mensurar lá, calma lá, suplementares, measure of the one, tá, então, tamanho, não é tamanho, cara, como é que eu falo?
Eu não sei. O valor, sei lá, o valor do primeiro ângulo, não sei. A medida dele, a medida talvez. A medida dele é 16 graus menos do que 3 vezes o outro. Tá. Então y é o que? 16 graus menos do que 3 vezes o outro ângulo, que seria o x, então bota menos 16 e pronto. Então a medida dele é essa. 16 graus a menos do que 3 times the other. Encontre as medidas. Legal. Bom, aqui de novo a gente já duas equações, duas variáveis. A gente já isolou o y. Olha que beleza. E a gente já sabe que x mais y é igual a 180. Então, mas eu coloquei uma linha para baixo para ficar separado. Pronto. Vamos copiar de novo aqui. E agora? Eu sei que o meu y é 3x menos 16. Então, é isso que eu vou escrever. Volta para cá. Pronto. 3x menos 16. Exatamente isso. E agora a gente junta o que dá para juntar e se livra do que dá para se livrar. Então, vou ficar com 3x mais x dá 4x. Esse menos 16 eu vou somar 16 dos dois lados. Dá 196. 196. Né? 180 mais 16 dá 196. Dividido por 4. Bom, aí que a vida complica, né? X igual... vamos chamar a calculadora aqui. Pedir ajuda, dizer me ajude, socorro. Agora eu botei a parte científica aqui, que a gente vai começar a usar. Na física eu já precisei usar, então vai ser por aí. 49 graus. Deixa eu botar 49 aqui. 49. E o meu y para 180, vou botar aqui menos 180, tá? Só para não me esforçar demais. 131. Então, 131 graus. Essas são as medidas dos dois ângulos. Vamos conferir o gabarito, que já está nessa página. Que maravilha, né? O livro já tem essas questões extras para te praticar, mas já te bota a resposta na mesma página que ele te cobrou a questão. Então se tu quiser fazer, né, tá com muita vontade, fala, não, beleza, vou fazer a questão, tu já tem a resposta ali embaixo. Tu não precisa ir lá no final do livro, tá procurando, não, tá aqui. Questõezinhas rápidas, resposta rápida. Cara, isso é excelente, cara. Então, 49 graus e 131 graus. Então, achamos a resposta. Beleza, beleza. Tem mais alguma coisa nessa página? Não tem. Então, vamos para a próxima. Que aqui a coisa tá andando muito mais rápido do que eu imaginava. Tá aqui, ó, equações literais, ou seja, de várias variáveis. São equações que contêm severo ou várias variáveis, tá? A fórmula é a literal equation with a specific application. Por exemplo, o perímetro de um retângulo pode ser encontrado pela fórmula P igual a 2L mais 2W, ok? E essa equação P é expresso pelos termos de length e o W width lá, né? Que seria o comprimento e a largura. Eu sempre falei whatever, né? Whoever, sei lá. Uma coisa assim. Em ciência e outros branches of applied mathematics e outros lugares, outros ramos da ciência onde são utilizadas a matemática, fórmulas podem ser úteis de formas alternativas, né?
Por exemplo, a fórmula P igual a 2L mais 2W pode ser manipulada para resolver either L ou W, substituindo 2W. Tá, vamos lá. Então, como é que eu manipularia essa fórmula aí? Resolvendo para L. Então, comprimento. Então, 2L, 2W, beleza. Ah, tá. Tu quer dizer que isolando, tá. Aí tu sabe quanto que vale o L. L é P menos 2W sobre 2. É, legal, legal. A gente vai fazer bastante dessas brincadeiras aí de isolar uma variável e deixar em função das outras. Porque muitas vezes a utilidade disso é que tu substitui ou tu carrega, em vez de tu escrever tudo isso daqui, P menos 2W sobre 2, tu simplesmente usa o L e aí tu carrega ele dentro das tuas equações. É muito mais fácil do que tu ficar escrevendo isso daqui. Principalmente porque tu pode cometer algum erro uma hora quando tem que fazer alguma multiplicação e tal por todo esse número aqui, né? Isso aqui no final das contas vai ser um número. Então, quando tu tiver que fazer essas operações de soma, divisão e tal, é melhor tu somar 2 ao L, fazer L mais 2, do que ter que somar 2 a isso daqui, né? P menos 2W sobre 2. Então é muito melhor carregar o L até um certo momento do que toda essa coisa aí. E do outro jeito aqui, isolou e deixou em função, deixou o W isolado, né? Que seria a largura. Então, legal, bacana. Dá para manipular, dá para trabalhar com isso, muito legal. Para resolver uma equação literal de várias variáveis, vamos dizer assim, para uma específica variável, use adição, subtração, multiplicação e divisão. Propriedades, usar. Legal, gente, não vai poder fazer essas operações aqui e mudando as regras, né? Tem que seguir as coisas que já foram, como é que eu diria, que já foram desenvolvidas, cara. A base não pode mudar as regras, não vai somar de um jeito diferente ou fazer uma divisão fugindo das regras, não tem como fazer isso, né? Para manipular isso daqui, tu tem que seguir as regras que tu já aprendeu. Então é isso, tá bom. Exemplo 3, olha só, vamos pro exemplo 3 então. Vamos lá. Ô porcaria. EX3. O que ele quer de nós? A fórmula para o volume de uma caixa retangular é VLWH. É por isso que ainda bem que a gente acabou por adotar as letras dele, né? Que é LWH. Agora a gente sabe o que significa cada coisa. Então é comprimento vezes a largura vezes a altura, VWH. Length, width e a altura eu não sei. A pronúncia é maravilhosa, mas tudo bem. Tá? Resolvendo a fórmula para W. Então ele quer que tu isole o W aqui nessa brincadeira. Bom, o que eu faço? Bom, primeiramente eu divido os dois. Primeiramente não, é o que eu vou fazer. Eu vou dividir os dois lados dessa igualdade por LH, tá? Como a gente vai respeitar as regras, o comprimento não vai ser zero, tá? Pra gente ter se a gente tá trabalhando com a caixa, um volume, o comprimento não vai ser zero, nem a altura. Então, eu posso fazer essa divisão. São dois números que não vão ser zero e não vão ser negativo também, mas isso aí pouco importa. Então, eu estou considerando isso já desde o início, tá? E já vou deixar meu W aqui do lado esquerdo, que é o padrão. Então, ficaria V, que seria o volume, tá? Até aí tudo bem. E eu vou dividir os dois lados por LH. Então, L sobre H não, né, cara? É LH aqui. E aqui tá a minha fórmula, mas eu tô deixando o W em função de V sobre LH aqui, que seria o comprimento e a altura. Porra, para de corrigir isso, deixa quieto aí. Eu tô fazendo isso porque vai chegar um momento que daí não vai ficar mais aparecendo o sublinhado aqui me incomodando, né?
Então, vamos lá. Ai, ai, V, L, W, H, tá por W, tá. Resolvendo isso. E B, encontre o volume de 200 ao cubo. L é 20 in, H é 5. Tá. Ah, encontrar o W, desculpa, eu não vi. Meu perdões. Encontre a largura se o volume é 200, o comprimento é o length, é 20 e o H é 5. Bom, então meio que as coisas se complementam, né? A gente já fez aqui, eu nem olhei que tinha um A ali. Desculpa aí que eu vou botar aqui um A. Um A, meu filho. Um A. Pronto. Aí temos nosso A, tá resolvido. E o nosso B é o próximo, que é para encontrar. Bom, para encontrar o W, agora a gente já isolou as coisas. Meu volume é 200, né? Então 200 aí, dividido por quem? Por 20 e por 5. Então 20 vezes 5, 20. Desculpa que eu vou ter que botar entre parênteses aqui para não... Vai ficar claro que é um dividindo o outro, né? 20 vezes 5. Que é 20 vezes 5 que está dividindo o 200, tá? É tudo isso que está dividindo o 200. Bom, vamos lá. Eu poderia colocar as equações, mas você vai dar muito trabalho, tá? Colocar as equações, não, as frações, tudo isso em forma de fração, inserir as frações, mas ia dar muito trabalho, a gente já está acostumado com essa forma de escrever. Então isso aqui é 200 dividido por quem? 20 vezes 5 dá 100, né? Até onde eu me lembro, dá 100. Então 200 dividido por 100 é 2. Então tá. Então W igual a 2. É in, né? In, eu acho que é. 2 in. 2 in, é só isso. Ai, essa cadeira aqui é ruinzinha do cara lidar, cara. Mas esquenta o couro do cara que fica uma beleza no inverno, pô. Não preciso mais me preocupar com as costas frias. Cadeirinha de couro. Agora no verão não tem nem como querer usar sem tirar a parte de trás da cadeira. Eu peguei e tirei fora, que daí tu não se incomoda no verão. Essas são trivias da minha vida que eu vou contando pra vocês. E quem são vocês? Vocês, essas vozes na minha cabeça, porque... Quem é que vai assistir esses vídeos de 2 horas e pouco resolvendo questões de matemática de um livro de ensino médio, né, cara? Tá, então aqui ele isolou. O V, ele fez a divisão, né? Se eu tivesse toda a paciência e tempo, eu também colocaria as frações ali pra gente visualizar, mas a gente já viu bastante. E se alguma pessoa tiver a paciência toda de assistir esses vídeos, já está acostumada e já sabe que tem que copiar no caderno, né? As coisas que eu estou escrevendo tem que traduzir para o caderno em forma de fração, tudo certinho, fazer as simplificações. Então não preciso nem falar isso, né? Então W, que seria a nossa largura, width é o volume sobre o comprimento, que é o length, vezes o H, que é o height. Sei lá, acho que deve ser isso. O que mais? Beleza, VLH, tá aí, feita a conta. W é 2 in. E the width is 2 in. Tá. Eu fico brincando com isso, tá? Não dá um desconto isso, eu tô zoando, cara. A minha falta de capacidade de pronunciar as coisas decentemente. Então, temos as questões 3 e 4 aqui para resolver. E a questão 3, ela diz o quê? A fórmula para a área de um paralelogramo é área igual a base vezes altura. Exatamente. Área igual a base vezes altura, BH. E agora, resolva a fórmula para H, ou seja, isola o H. Melhor tradução que eu achei. O que tu faz?
Primeiro, tu pede para ele ignorar sempre, assim, ignora, por favor, obrigado. Para isolar o H, é só dividir os dois lados por B, considerando que isso aqui não vai ser zero, tá? A gente está trabalhando com medidas que não vão ser zero. B é maior do que zero, ponto final. Então, a gente divide os dois lados por B, né? Vamos deixar o H separadito aqui. Eu vou ficar com A sobre B. E é isso que eu vou ter. E resolvendo pro H seria basicamente isso. Caramba, cara, ignorar, pô. Faça-me o favor. Uma hora ele cansa, não te preocupa, uma hora ele cansa, tá? A sobre B, encontre o valor DH quando a área é 40 e a base é 16. Legal. Esse seria o 4, né? Eu vou resolver, porque não tem por que a gente verificar o gabarito dessa. Eu acho que essa é meio simples, né? Então, simples o suficiente para mim fazer duas antes de verificar o gabarito. É o que eu quero dizer. Fazer as duas, né? Os dois pedaços ali. H igual a quem? A área é 40 e 16. Então, 40 sobre 16. Cadê o 6 aí? Ali, achei aí. Tá, aqui a primeira coisa a gente vai dar uma simplificada nessa fração para ver se a gente chega numa coisa mais limpa que não precisa fazer a divisão toda aí. Tá, dá para dividir 40 e 16 por 8, não dá? 5 vezes 8 é 40, né? Então, fica aí. Na parte de baixo, 16 por 8 é 2. Então, chegamos a uma simplificação boa. Mas aqui dá para entregar a resposta certa, porque 5 dividido por 2 é 2,5, nesse caso 2,5. E aqui é in. Eu não sei que unidade de medida é essa, mas a gente só usa. Foda-se, não faz diferença. Sabendo que é a unidade de medida e respeitando isso é o importante. A gente chega lá. Então, a altura é a área sobre a base, dividido pela base. E o H, nesse caso, é 2,5 in. Que é o que a gente achou. Então, tá bom. Estamos felizes por isso. O que mais? Tem mais alguma coisa nessa página? Não. Então, tá ótimo. Daqui a pouco a gente chega nos exercícios. Olha só. Legal. Revisando... Capítulo 1, revisando o básico dos conceitos algébricos. Legal. Que tradução boa. Ué, por que tirou o zoom, cara? Tá ficando louco? Quer entrar, saber mais do que eu? Tá, resolvendo mais outra equação aí que a gente tem com várias variáveis. É o exemplo 4, a gente vai escrever. Exemplo 4. Pronto. O que ele diz para nós? A fórmula para encontrar a área de um trapezoide é dada por área igual a 1 meio de B1 mais B2 vezes H. Então, a área, a gente vai anotar, obviamente, isso é importante, a informação. Só que é 1 meio, então isso tudo está dividido por 2, tá? Eu só vou reescrever e deixar de um jeito mais fácil para mim lidar aqui. Então ela é B1 mais B2 vezes H. Então B1 mais... Eu não vou escrever bonitinho que nem ele, botar o 2 embaixo, tá? B1 mais B2 vezes H, de tudo isso dividido por 2. Então essa é a nossa fórmula aí para a área. Esse trapezoide aqui. Essa fórmula aí a gente usa bastante. B1 e B2 são os comprimentos das partes ao sides. Side seria lado, né? E H é o comprimento. Tá? Então, se a gente olhar para cá, para a figura, a gente vê a nossa base maior, a base menor e a altura aqui, né?
entre as duas, seria o comprimento entre elas aqui. Então, tá aí. É isso que a gente chama de base maior, base menor e ali. E vamos ver o que ele quer que a gente faça. Resolva a fórmula para B1. Legal, B1, bacana. Bom, primeiramente, se é para resolver para B1, né, ou seja, isolar o B1, a gente vai fazer o quê? Multiplicar os dois lados por 2, né, para me livrar dessa divisão. Primeira coisa que eu vou fazer é isso. Então eu vou ficar com 2A. Na verdade, eu já vou deixar o B1 lá do outro lado, né, para não me atrapalhar a vida, eu já vou deixar organizadinho aqui. Então, B1 mais B2 vezes H, isso é igual a 2 vezes a área. Pronto. E antes que tu ache assim, fale, nossa, mas olha que perda de tempo, mas que miséria isso. Não é. Mas eu não vou seguir na física, eu não vou seguir na matemática, eu não quero, não me interesso. Mas se tu aprender isso daqui, tu vai ter uma facilidade de resolver as questões do ensino médio inteiro. Lembrando que isso aqui é o começo do primeiro ano de matemática, tá? Do ensino médio. Tu vai ter uma facilidade muito grande em entender as coisas, em resolver rápido e não se incomodar. Ah, o professor largou um trabalho, tem 5 questões para fazer, tu vai olhar e falar, foda-se, eu já sei, isso aqui eu já entendi, já vi isso daqui, legal. Vai ter que fazer um vestibular, vai estar todo mundo chorando, vai, matemática é uma desgraça, tu vai falar, eu só tenho que dar uma revisadinha em umas coisas, vou pegar umas questõezinhas aqui e ali, e o resto não tem problema, o resto vai ser tranquilo. Não precisa gabaritar, resolver todas as questões de matemática, mas pelo menos boa parte delas tu vai conseguir fazer tranquilamente, vai ter garantir alguns pontos a mais do que as outras pessoas. Então não fuja desse trabalho aqui com as equações, se acostuma com as letras, que no final do dia tu só vai ter lucro, né? Enquanto vão estar os teus colegas estudando para as provas, apavorados, cansados, tu vai estar tranquilo e sereno, feliz, aproveitando a tranquilidade, ou pelo menos não vai estar sofrendo tanto quanto eles, e aí as outras coisas do teu dia a dia, os teus problemas diários, eles não vão, esse não vai ser mais um dos teus problemas diários, tá? As coisas que tu tem que enfrentar todos os dias, pelo menos essa parte que resolvendo equações, não vai ser uma delas. Não vai ser algo que te preocupe. Então, vamos seguir, vamos tirar pelo menos esse problema da tua vida, né? Agora, próxima coisa, vou dividir tudo por H. A gente já discutiu, a gente já sabe que o H é maior do que zero e acabou. Tá? Eu tô resolvendo essas coisas, a gente já tá assumindo isso, porque tu não pode dividir por zero. Então, quando pegar questões mais complexas, tu vai ter que deixar explícito os valores, as minhas variáveis não vão assumir o valor zero. Então, tu já tendo isso em mente, vamos seguir. Então, vou dividir tudo por H, vou ficar com B1 mais B2, isso igual a 2A sobre H. Pronto, e agora? Bom, agora tu quer isolar o B1, né? Deixar tudo em função do B1. Então resolva a fórmula para B1. Então já B1 em função do resto das coisas. Então vamos subtrair B1 dos dois lados. B1 não, B2 a gente vai subtrair dos dois lados. Lembrando que é um número, tá? No final das contas, a gente está trabalhando com um número. Esse B2 aí pode estar representando, sei lá, 233. O B2 pode ser 233, pode ser isso que ele represente. Não sei, mas pode ser. Então, só lembra que tu está escrevendo, em vez, por exemplo, o B2 podia ser isso daqui, ó. Aí pensa que em vez de tu escrever tudo isso, tu pode escrever só B2. E que daí todas essas contas, todas as coisas que a gente já fez até agora,
Imagina escrever todos esses números aí. Eu nem sei que valor tem esse troço aí. 3, 6, 9, 34 bilhões, deve ser, né? Milhão é 6 zeros. Bilhão é 9. Então deve ser 34 bilhões e alguma coisa. Imagina ter que escrever tudo essa porcaria aí. Toda vez que tu ia colocar o... Em vez de botar o B2, tu tem que escrever tudo isso. Imagina que merda que não ia ser. Então agradeça por estar escrevendo só B2. Então vamos lá. 2A. Vamos seguir aqui. Dividido por H. Eu botei H maiúsculo sem querer aqui. Não foi por querer, não. Eu nem tinha notado. Menos B2, que subtraiu esse valor aí dos dois lados da nossa igualdade. Então, menos B2, beleza. Tá pronto? Tá pronto, tá pronto. Quem sabe? Porque é um jeito de indicar, mas não sei o que o livro vai fazer. Isso aí já tá isolado o B1. Tu pode deixar tudo sendo dividido por H. Seria interessante fazer isso? Acho que não, acho que eu vou deixar do jeito que tá. Hein? Vamos ver o que o livro fala. Mas se tu fosse juntar isso daqui, tá? Supondo, vamos dizer, a minha resposta seria mais ou menos isso daí. Vamos dizer que eu não sei o que o livro fez, vamos dizer que a gente queira juntar mais isso. Então, esse B2, como a gente tem feito com qualquer soma de frações, não tá do jeito que eu gostaria. Eu gostaria que isso estivesse sendo dividido por H para mim poder fazer essa subtração. Então vou multiplicar o B2 e dividi-lo por H. Ou seja, não vou alterar o valor dele, né? Então vamos escrever isso. 2A. Isso aqui já é um passo extra. Isso aqui não tinha necessidade, mas eu vai saber o que o livro pensa, né? Então isso aqui vai ficar HB2 sobre H. Pronto. Nota que o H está multiplicando o B2, mas eu estou dividindo por H. Então, no final das contas, isso aqui continua sendo só o valor B2 aí, mais nada. Então, vamos lá. O meu B1 aqui vai ser o quê? Agora, como os dois têm o mesmo divisor, que é o H, eu posso fazer a subtração de um pelo outro. Então, eu vou ficar com 2A menos HB2. Tudo isso sobre H. Tem necessidade de fazer isso? Acho que não. Não sei, o livro acho que não ia passar dessa minha primeira linha aqui. Ó. Então, essa para mim é a resposta. 2 vezes a área sobre a altura menos o B2, que é a base 2 lá. Então é isso. Vamos voltar para cá. Só para ver uma coisa, por padrão, então, B1 é a base maior, tá? Então é preciso fazer essa distinção. Eu já ia passar reto nisso daqui. Então B1 vai ser sempre a base maior e B2 é a base menor. E isso faz uma puta diferença se tu trocar na hora de resolver a questão. Né? Então, cadê a nossa pronta aqui? Tá aqui. Tu subtrair 20 ou subtrair 40 aqui do 2A sobre H vai dar uma diferença bem grande. Então, o livro está adotando o B2 como base menor e B1 base maior. Beleza, então vamos lá. Vamos ver, porque isso pode cair alguma outra questão, né? E aí a gente precisar desse conhecimento. Vamos ver até onde que ele chegou. Menino. O menino botou lá, ainda bem que eu fiz, hein? Ainda bem que eu fiz para não me incomodar. B1, 2A menos B2 sobre H. B2 vezes H sobre H, tudo isso. Tá vendo só? E aqui ele multiplicou. Fez a multiplicação B1 sobre H. Por quê? Eu não sei. Que lucro teria o rapaz? Tá, talvez o lucro de não precisar no final ali fazer o que eu fiz, né, que é multiplicar o B2 por H e dividir por H para depois somar. Então talvez tá aí o lucro que ele teve, né?
Porque aqui ele fazendo essa multiplicação, então B1 vezes H mais B2 vezes H, depois ele subtrai B2 dos dois lados, B2 vezes H dos dois lados, né? Ficou com a parte de cima aqui da nossa fração, né? 2A menos B2 vezes H. E agora basta ele dividir tudo por H, e aí fica tudo certinho. Tá aí. Aqui simplifica o H, vai-se embora, e aqui fica. Então teve um lucro, de fato. E eu já ia criticar o cara, mas não. Existe um lucro ali. Então vamos para 5 aqui para nós praticar as nossas habilidades, as nossas skills. Vamos para 5. A fórmula do volume de um right circular, de um cilindro. Right circular cilindro. Dado um cilindro circular é V igual a π r ao quadrado vezes h. R seria o raio, né? E o h a altura. Resolva para h. Tá bom. V igual a π. E agora que eu me fodo, porque eu não tenho mais meus símbolos aqui. Será que podia ter o π salvo? Tem o π salvo, cara. Olha que beleza. π r ao quadrado. Isso aí eu consigo. R ao quadrado vezes a altura. Então, tá aí. Ele quer deixar em função do H, né? Então tá bom. Primeira coisa que a gente vai fazer é copiar o π aqui, que a gente vai usar ele. Então, deixar copiadinho. Então, beleza. Deixar em função de H é só dividir tudo por π vezes R ao quadrado. De novo, não preciso lembrar vocês que o R não vai ser menor do que zero, tá? Eu estou limitando, não vai ser e acabou. Então eu posso dividir e o π é uma constante, então não tem problema. Então eu vou dividir por π r ao quadrado. Então eu vou copiar isso aqui e deu. Então vamos deixar o H isoladinho aqui, ó, na esquerda, padrão de sempre. Vou ter V, tá? Dividir os dois lados por π r ao quadrado. Então, pronto, tá aí. Do lado do H ele simplificou, né? Foi-se embora isso aqui. E do outro lado fica assim, V π r ao quadrado. V sobre π r ao quadrado. Vamos lá verificar o nosso belo gabarito, que já está na página aqui. Que coisa maravilhosa. Ah, não. Mais outra questão. Tá? Gabarito. Vamos só pegar da questão importante aí para nós. H é V sobre π r ao quadrado. Exatamente. Olha que beleza. Como é bom acertar as questões, né? Vamos dar um Ctrl S aqui. Não sei se vai ter mais exemplo. Sei lá. Vamos lá. Uma dica. Quando resolver uma equação de várias variáveis para uma variável específica ou deixar uma variável isolada, tem coisas que de expressar a sua resposta final. Então existem algumas vezes para expressar uma maneira a sua resposta final. Nossa, que tradução merda. A flexibilidade often presents isso apresenta dificuldade para os estudantes. Eles deixam as suas respostas one form, mas a resposta dada nos textos são diferentes. Algumas vezes tu vai chegar numa resposta, mas não necessariamente é a mesma coisa que o autor chegou, que é a mesma coisa que a gente chegou aqui, né? Deixa eu voltar aqui, vem pra cá, cadê? Ué? Sumiu? Não sumiu, está aqui. Que eu cheguei em B1 igual a 2A sobre H menos B2. Para mim, eu pararia aí, tá? Ficaria minha resposta aí. Mas já supondo que talvez, quem sabe, o autor fosse fazer alguns passos a mais, tanto pela maneira como ele começou a resolver, que foi diferente da minha, né? Que eu não multipliquei o H pelo B1, não fiz B1 vezes H mais B2 vezes H, o que já induziu para a resposta dele ser melhor do que a minha, ou diferente, no caso, melhor não necessariamente, mas para ser diferente foi isso, né? Então,
eu pararia aqui. Mas o autor não. Então, ele chegou nessa coisa, 2A menos HB2, tudo dividido por H. Então, realmente, às vezes os estudantes e nós também, né, chegamos numa coisa que não necessariamente é a mesma resposta do livro, mas é equivalente, tá? Então, não se preocupe. Vamos ver o que mais que ele diz. Ambas as formas são corretas e se a sua resposta é equivalente à forma dada no texto, você deve tentar... se a sua resposta... To know if your answer is equivalent to the form given... se ela for equivalente, você deveria tentar manipular isso para parecer com a resposta do livro. Tá bom, concordo, aceitável, tu chegou na resposta, ela é equivalente, mas não custa nada tu tentar chegar do autor. Por quê? Porque muitas vezes o caminho pode ser mais simples, tá? O jeito que ele fez para chegar naquela forma ali é mais fácil do que o teu. Então tu já aprende algo novo, tu fala, opa, esse caminho realmente é melhor e é o que eu vou usar daqui para frente. E acredite, a gente vai ver isso ainda, não que eu queira mostrar, mas a gente vai ver que dependendo do jeito como tu começa a resolver a questão, tu pode terminar ela em 5 linhas ou em 15, com muito sofrimento, em 15 linhas. Então, às vezes a maneira como tu faz as coisas dificulta muito a tu chegar na resposta, embora seja equivalente e tudo mais, mas não é tão agradável assim o caminho. Então não custa nada sempre tentar chegar na resposta do autor, porque supondo que sejam bons professores, os exercícios e as questões que eles colocaram aqui tentam te facilitar a vida e não o contrário, não te dificultar, não fazer te sofrer. Os caras tentam dar exemplos de coisas que, se tu aprender, tu pegar a manha, entender como fazer, vão te facilitar lá na frente. Então, sempre tentar chegar na resposta dos caras, não custa nada. Na verdade, é só um pouco de tempo, né? Mas é só isso. E um pouco de sofrimento, às vezes, também. Então, tá? Um processo chamado for fitting, sei lá. Equações de várias variáveis, como por exemplo, como no exemplo 4, podem ser escritas de diferentes maneiras. A quantidade 2A menos B vezes H sobre H pode ser aberta em duas frações. Sim, B1 pode ser isso daqui, 2A, B2 vezes H sobre H, ou 2A sobre H menos B2H sobre H, ou ainda a forma que eu deixaria de início, tá? Que seria 2A sobre H menos B2. Que essa é a que eu deixaria já de começo, né? Que eu falei lá, tá, pra mim a resposta é essa. Mas, cacetada mesmo, rapaz do céu. Mas o autor, ele veio pra cá, que aqui ele acha mais bonito, né? Vamos ver, será mesmo? Quantos símbolos a gente tem aqui? A gente tem um H a mais, né? De símbolo usado. Na minha opinião, essa daqui tá ok, mas tudo bem, foda-se, tanto faz também, né? O importante é chegar na resposta, o importante é isso aí. Chegando na resposta, estamos felizes. Vamos pro exemplo 5? Opa, ô porcaria. Computador, colabora. Exemplo 5. O que a gente tem aqui? Resolvendo uma equação linear de duas variáveis. Legal. Dados. Menos 2x mais 3y igual a 5. Vamos copiar. Menos 2x mais 3y igual a 5. E o que mais? Resolva para y. Só isso. Menos 2x, 3y igual a 5. Resolva para y. É isso aí. Bom, o que eu vou dizer para você aqui? Ó, é o seguinte.
Tu vai ter que fazer isso em cálculo se tu for fazer um curso de exatas, tá? Matemática, física, as coisas, engenharia. Tu vai ter que resolver questões bem similares a isso. Tá lá, deixa derivada explícita, implícita. Derivada, né? Derivada explícita, implícita. Tu tem que trabalhar com essas coisinhas, fazer essas. Deixar em função de y, x, tu vai ter que isolar a variável, derivar em função de uma variável, às vezes tu tem x e y, tu tem que derivar aquela função em relação a x. Então, todos esses trabalhinhos pequenos que a gente vem fazendo aqui, para quem for fazer um curso de exatas, cara, isso daqui tudo vai ser usado, tudo vai ser utilizado, mesmo que de maneira sutil, uma maneira pequena, mas é aquela coisa de tu eliminar as farpas, sabe? Tu tá resolvendo uma questão e tu não sente fisgadas assim, sabe? Como se fosse uma pequena dúvida, tu fala, mas isso daí, será que é mesmo que acontece? Não, tu já elimina essas farpas no ensino médio. Quando tu chega na graduação, elas não são mais o teu problema, tu vai ter outros problemas, não te preocupa, não é como se for chegar lá e não vai enfrentar dificuldades. Não, mas essas não vão ser as dificuldades. Inclusive, tu pode ajudar os teus colegas, tu pode conseguir ser monitor, né? Então, de novo, eliminar esses problemas agora, entender essas questões agora, vai te ajudar muito no futuro. Eu gostaria muito de saber disso. Na verdade, eu gostaria muito de querer, né? Desde o ensino médio, a aprender matemática, física e fazer uma graduação. Se eu quisesse isso, nossa, que vida mais contente eu ia ter, cara. Se eu tivesse aprendido. Porque eu tive bons professores no ensino médio. Eu não tive só bons professores em questão em sala de aula, mas eu tive bons professores a ponto de eu poder tirar dúvidas fora da sala de aula, por serem realmente bons professores. E então, assim, gostaria eu de ter essa oportunidade. Se eu voltasse no tempo, com certeza eu iria fazer um curso de física tranquilamente. Voltaria, faria o mesmo curso, só que daí ia ser diferente, né? Desde o ensino médio. Mas por que tu não ia querer enriquecer, saber os números da loteria, apostar em jogo de futebol? Não, cara, eu sou uma vida bem simples, assim, eu nunca quis nada muito grande, não. Todo livro que eu li, todo filme que eu já vi na vida, de volta no tempo, que os caras querem enriquecer, querem fazer uma caralhada de coisa e mudar o mundo, não sei, sempre dá cagada, sempre dá uma cagada pior do que a outra. Então, eu só quero a minha vida comum, tranquilinha, do mesmo jeito de sempre, só que a diferença é que eu ia estudar, né, cara, desde o começo, então ia chegar na graduação sem essas farpas, né, na hora de resolver as questões. Eu não ia ter esses empecilhos aí, não ia ter essas dúvidas, falar, será, como é que eu... mas é derivar em relação a x, mas o que... mas tem que isolar, o que tem que fazer, não sei. Então, essas coisas não existiriam. Óbvio que os outros problemas, sim, né, questões mais avançadas e tudo mais, mas essas questões básicas de matemática, não ia ser um empecilho. Então, vamos seguir aqui, porque talvez eu ajude alguém que vá fazer uma graduação e vá ser um excelente professor ou uma professora. Então isso seria ótimo. Então vamos lá. A gente tem que isolar para deixar em função de... Deixar y em função de x, né? Então y depende do valor de x. O que eu vou fazer? Bom, vou somar 2x dos dois lados. Vou ficar com 3y igual a 2x mais 5. Ó o galo velho. Mas o bicho velho. Tá. Então, primeira coisa, somei 2x dos dois lados. E agora? Agora, dividir tudo por 3. É a única coisa que dá pra fazer para deixar o y isolado. Então, eu vou ficar com 2x mais 5. Dividido por... Mas é uma coisinha mesmo, né? Que
É um erro atrás do outro. Ah, beleza. Pronto, agora tá tudo organizadinho. Dividido por 3. Que coisa linda, que coisa bela. Tá aí. Então é isso. Tá em função. Y está em função de X. Legal. Vamos verificar aqui. Lembrando que nesse livro a gente não viu funções ainda, a gente vai ver que é o conteúdo interessante aqui, gráficos, os exercícios, essa é a parte bonita que a gente vai usar. E é o motivo principal de eu estar resolvendo esse livro aqui, em comparação com o nosso livro base, que a gente vai voltar para ele, não te preocupa. A gente vai retornar, eu só achei que a parte de funções dele foi bem simples, então resolvi pegar outros livros para verificar, né, essas coisinhas. E aqui o nosso belo livro, ele dá duas opções de resposta. Foi o que eu deixei, 2x mais 5 sobre 3, ou 2 sobre 3 vezes x mais 5 terços ali. Tanto faz, as duas são equivalentes, porém essa daqui é mais aceitável, tá? Realmente é mais bonitinha. Então, a gente deixa desse jeito. Mas não tem número bonito. Tem número bonito, tem número feio, já falei isso umas quantas vezes. Eles existem. Então não tem mais nada nessa página, a não ser essa aqui para praticar as nossas habilidades. Bem similar à outra, para a gente fortalecer, se a gente não entendeu. Então vamos lá, vamos fazer, né? Olha que fluidez, olha que maravilha, cara. Comparado com uma resolução do livro de física, isso daqui tá lindo. 5x mais 2y. Então tá, 5x mais 2y igual a 11, não é mesmo? Exatamente. Então vamos deixar isolar o nosso belo y aqui. Vamos subtrair 5x dos dois lados. Então vou ficar com 2y igual a 11 menos 5x. É um jeito de deixar isso daqui, não tem problema, tá? Pode ficar assim. A variável ficar mais à direita, do sinal de igual, não tem problema nenhum. Y igual a quem? Agora eu vou dividir tudo por 2, então eu vou ficar com 11 menos 5x, obviamente, de novo, mesma coisa. Tudo dividido por 2, e essa é a minha resposta. Vamos verificar. Tá? O volume a gente já viu, né? Da altura, no caso. Aqui ele deu duas opções: 11 menos 5x sobre 2 ou menos 5 meios de x mais 11 sobre 2. É isso aí, tanto faz, tá? Nesse caso também, essa daqui fica mais agrupada, fica mais bonitinho, só um divisor embaixo para tudo. Tá bom, tá lindo. E assim que a gente já fez. Isso aqui que é bom, porque tu tem o exemplo e do lado do exemplo tu tem uma questão para praticar, se tu quiser. Tu não é obrigado. E já tem o gabarito aqui embaixo, na mesma página. Ou seja, tu tem duas questões, né, praticamente de exemplo, porque são muito similares e tu já tem a resposta imediatamente aqui embaixo de uma delas. Tu pode seguir o modelo da outra para resolver ela. Cara, isso aqui é muito bonito, cara. Realmente. Se um dia eu for escrever um livro, pá, eu vou copiar isso daqui certamente. E não tô nem aí. Então, bom, e a gente tem exemplo pra caramba, né? Então, a gente tem exercícios aqui, tem mais um exemplo, e depois a gente cai nos exercícios. Então é isso, vamos fazer o exemplo e vamos cair no exercício. Eu acho que... Opa, tem 3. A coisa não é pouca não, rapaz. Tá, vamos deixar pro próximo vídeo, então eu faço esses 3 aqui, que eu já me aqueço, né, pra já começar com esses exercícios da prática aqui, senão não, eu começo muito mal o vídeo, né, já indo pros exercícios, às vezes o negócio é muito difícil, já começa errando de começo. Vamos só ver um spoiler aqui. Não, o resto é uma questão atrás da outra. Isso aqui é bonito, né? Nossa, a quantidade de questão. Isso é lindo de ver.
E depois a gente tem equações inequalities. Tá, depois a gente vai trabalhar inequações. A gente já viu isso no livro base nosso. Tranquilíssimo, tranquilíssimo também. Muito agradável. A diferença da quantidade de questões desse livro pro livro base que a gente está resolvendo é absurda, né? Não tem nem como comparar a diferença de questões. Mas, de novo, é um livro que tem a proposta de ser, sei lá, um livrinho muito básico mesmo e tem todo o conteúdo do ensino médio, então não vou culpar tanto ele, né? Mas comparado com isso aqui, é triste. Mas enfim, vamos seguir o baile aqui, a gente continua no próximo vídeo e até mais, então, e se tudo correr bem, a gente resolve tudo no próximo vídeo, então, né? 70 e poucas questões ali, a gente faz tudo num vídeo só. De umas 7, 8 horas, mas a gente faz. Então, até lá. Tchau e graças.